Boa tarde a todos. Queria agradecer a casa pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje novamente. Essa casa que sempre nos acolhe com muito carinho, muito desvelo. O tema de hoje, Hora Vazia, ele é inspirado no livro de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, capítulo 8, intitulado Hora Vazia, episódios diários, ali como vocês veem como referência. É um livro pequenininho, um livro de mensagens. Recomendo a todos ter em casa, na cabeceira, antes de dormir, meditar. Bem, e por que Hora Vazia, né? Porque Joana de Ângeles, a veneranda Joana, ela se preocupou em colocar uma mensagem intitulada Hora Vazia. E logo no livro, com título Episódios Diários. Provavelmente porque nós temos horas vazias durante os nossos dias, no dia a dia, no cotidiano, e muitas vezes nem percebemos. A minha intenção é mostrar para vocês que isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Pois bem, o que seria a hora vazia? A hora vazia é aquele tempo gasto. Eu estou na frente de vocês? Não é? É o tempo gasto inutilmente, sem objetivo, sem um propósito específico. E muitas vezes nós não percebemos que uma pessoa nos aborda com um tema de uma conversa muito fútil, para falar da vida de alguém que você nem conhece, e você fica ali, muitas vezes até é contagiado, contaminado por aqueles comentários, e perde a oportunidade, nesse momento, de calar-se, sorrir, fazer uma prece. Uma prece em silêncio. Não precisa a gente criticar o outro, nem cortar, nem ser rude. Basta que nós prestemos atenção no que acontece ao nosso redor. E muitas vezes esses comentários maldosos a gente não percebe. Outra coisa também, que nós estamos muitas vezes em filas, eu não vou dizer filas de banco, porque hoje em dia tudo é tão eletrônico que cada vez as filas de banco estão menores, graças a Deus. Você vê que estamos progredindo, além do progresso, segundo Kardec. Mas filas também em consultórios. Os consultórios que nós marcamos consultas com o médico. E já deveríamos prever que não vamos ser atendidos no horário. Mas não é culpa do médico, não é culpa do profissional. Não vamos criticar uma pessoa que dedica a sua profissão a ajudar o outro, a salvar, a melhorar a sua qualidade de vida. Muitas vezes, nós não entendemos que o problema de saúde que eu tenho é diferente do outro paciente. Eu posso levar um atendimento de 10 minutos, mas o outro paciente pode levar 40. A gente não pensa assim. Nós, muitas vezes, estamos só pensando em nós mesmos. Isso é um aspecto do egoísmo que ainda temos dentro de nós. Então, nós chegamos no médico e achamos, nossa, como está demorando, é tão rápido, às vezes comigo vai ser tão rápido, mas a necessidade do seu irmão que está sendo atendido é outra. Muitas vezes o médico chega atrasado, você vai ser o primeiro a ser atendido da tarde ou da manhã, e o médico chega no meio da manhã. E você não entende, mas ele poderia estar numa cirurgia, a previsão era que levasse 60 minutos, acabou levando 4 horas. E a gente não entende. A gente não sabe o que se passa com aquele profissional. E o que fazer nesse tempo de hora vazia? Estamos lá no consultório, procuramos algo para ler, aquelas revistas muito velhinhas, quando tem, desatualizadas, né? Retalhos muitas vezes. E por que não apelar para a tecnologia?
Todos nós, hoje em dia, temos um celular. O celular virou um acessório, que nem sapato. Eu não posso sair na rua sem um celular. Eu não posso sair na rua descalço. Então, vamos baixa na internet, né, via Wi-Fi ou 3G, um arquivo, coloca lá um livro de mensagens que seja salutar. Nesses momentos, dá uma lida. Eu mesmo tenho a codificação de Kardec toda no celular. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo até em filas de supermercado. Antigamente eu olhava o falso book, né? Aquele falselândia, facelândia, né? Que todo mundo é feliz e você fica vendo a minha vida dos outros. Hoje eu leio algo que me edifique naquele momento. Então é mais um exemplo de hora vazia. Engarrafamentos. Para quem dirige sabe o drama que eu estou falando. Imagine, meio-dia, voltando ao aeroporto, em plena paralela, aquele engarrafamento, tudo para. Para piorar a sua situação, se tiver ar-condicionado no carro, ele pifa. E você começa a se sentir no próprio inferno, que, como diz Kardec, o inferno, quem faz somos nós. O inferno não existe. São nossos pensamentos, nossas ações. Nós criamos essa psicosfera infernal. E, de repente, para amenizar a situação, a gente pensa em ligar o rádio, a FM, sintoniza naquela FM, aquela estação, cidade pegando fogo, e aí começa a ouvir um bocado de coisa, polícia perseguindo, a gente morrendo, a gente matando. Olha que agonia. Isso é uma hora vazia. É uma hora que não estamos utilizando para edificar, para evoluir espiritualmente. Poderíamos estar aproveitando, poderíamos estar ouvindo um áudio no livro, no carro, sintonizar uma rádio que tenha músicas mais sublimes, como diz Divaldo Franco, que elevem a alma, que elevem o nosso padrão vibratório. No salão de beleza, a mesma coisa. Aqui não há que se confundir, cuidar de si, da sua aparência, com vaidade. É uma vaidade saudável. A vaidade que é ruim é aquela que extrapola os limites. Tudo em excesso faz mal. Mas a vaidade que você se preocupa em estar bem apresentável, em estar higienizado. Muitas vezes as pessoas fazem as unhas, hoje em dia os homens estão fazendo, parabéns, para higienizar. Não é questão só de estética, é de higiene. Uma pessoa que se apresente bem. E aí a gente pega aquelas revistas com as últimas notícias, falando o que aquele popstar agora, com quem que ele está se relacionando. Muitas vezes é uma atriz famosa que já fez vários tratamentos estéticos, plásticas, faz de tudo para parecer mais jovem e de repente está lá, a primeira coisa é o nome e a idade quando começa o texto. Eu acho isso tão interessante. Para que nós precisamos saber quantos anos tem os famosos? É informação importante para a gente. Ao contrário, a gente se esforça para estar bem de saúde, bem psiquicamente também, e de repente se depara, olha assim, ah meu Deus, ela tem a mesma idade que eu, e parece uns 10 anos mais jovem, e já fica complexado. Não tem a capacidade econômica para fazer aqueles milhares de tratamentos. E não se dá conta que muitas vezes essa pessoa que busca a estética, por uma questão até de trabalho, o pessoal que trabalha com televisão entende isso, artistas, cantores, tem que ter uma boa aparência. Claro, faz parte do currículo deles. Mas imagine só como é traumatizante para aquele que se espelha no outro, que não está satisfeito consigo mesmo. E aí, fica depressivo, deprimido, porque está perdendo tempo, é uma hora vazia, investigando e investindo na vida dos outros, enquanto
poderia estar investindo na sua própria vida. Poderia estar em oração. Tem a preguiça e a ociosidade também. Muitas pessoas que têm preguiça de ir para uma tarefa, né? No centro mesmo nós oferecemos várias funções, mas a pessoa volta a dificuldade em tudo. No momento, muitas vezes, até se propõe a ser um trabalhador da casa, mas quando o trabalho aparece, como diz Emmanuel, o trabalho aparece quando estamos preparados. Aí nós vemos como a pessoa se esquiva, como ela arranja desculpas, ela não tem tempo e vive na ociosidade muitas vezes, porque ela só tem tempo para si. E também uma hora vazia que nós raramente prestamos atenção, que é exatamente aquela hora excedente de sono. Essa é normal. Todos nós somos acometidos. Amanhã é feriado. Amanhã, eu, ao invés de acordar 6 horas, eu vou acordar 8. 2 horas vazias. Porque o organismo, o relógio biológico, ele fica programado para você acordar às 6 horas. E geralmente o que acontece? Você acorda às 6 e volta a dormir. Não, eu tenho mais 2 horas, hoje é feriado. E fica forçando o organismo. E o sono já não tem a mesma qualidade. Você poderia levantar, fazer uma caminhada, tomar água de coco, fazer uma oração olhando para o sol nesse dia, fazer algo diferente. Mas não, fica lá, vira para um lado e para o outro na cama. Sim, gastamos o nosso valoroso tempo em muita coisa inútil ao progresso do nosso espírito. A ociosidade, muitas vezes, acaba fazendo que nós abrimos brechas para influências espirituais. E aí, começamos a ficar depressivos, entramos em desespero, porque estamos sintonizando na ociosidade, naquele momento, com espíritos que também são ociosos, que querem lhe prejudicar de alguma forma, querem ter você como um parceiro também. Se ele não evolui e está vendo uma brecha para que você também não evolua, por que não influenciar para que você seja bem mais parecido com ele? Então isso, muitas vezes, desencadeia processos alucinatórios de obsessão. Essa ociosidade. E como diz aquela bela frase, né? Vou ter até aí, cabeça vazia é a oficina do diabo. Muitas vezes o problema não é nem tão grande, mas como estamos desocupados, nós criamos uma atmosfera mental que alimentamos aqueles pensamentos e, de repente, algo que era tão simples de se resolver, vira um monstro. E aí a gente entra no desespero, vai falar para alguém e não entende como aquela pessoa não presta atenção. A gente fica, nossa, eu estou com um problema enorme, mas falo com o meu melhor amigo, falo com o meu sócio como a coisa está feia, e parece que ele não entende a dimensão da coisa. A dimensão está em você. E eu costumo dizer, muitas vezes que nós somos acometidos de um problema pessoal, tente não ser você. Tente sair dele. Pense, se esse problema estivesse acontecendo com minha irmã ou com meu amigo, a dependendo do problema, você personifica em outra pessoa. Você vai ver que seu raciocínio vai ser completamente diferente. Andrete Guimarães, uma psicóloga, ela tem uma palestra, ela teve aqui o ano passado, e um trecho da palestra dela me chamou muita atenção. Ela colocou a seguinte situação. Imagine um trem carregado de pessoas indo na linha férrea que vai ser bifurcada. E de repente esse trem dá um problema e ele parece que vai descarrilar. Só tem 2 opções. Ou você vira para a esquerda, onde tem um trabalhador ajeitando lá a linha férrea, ou você vira para a direita e tem um precipício, um abismo vai cair na água. Se você jogar para a direita,
Para a esquerda, você vai atropelar um trabalhador, mas vai conseguir salvar todos aqueles que estão no trem. Se você jogar para a direita, você salva aquele trabalhador, mas em compensação, você joga todos do trem na água e eles vão morrer afogados. E aí ela perguntava ao público qual a melhor atitude a seguir. Imediatamente a gente pensa, claro, vamos sacrificar a vida daquele homem. Afinal de contas, o que importa é salvar aquela coletividade que está no trem. E ela vira assim, tá bom, agora vamos entender a situação. E se esse homem fosse seu filho? Nossa, aí foi aquele burburinho todo. Sim, se fosse seu filho, você faria o quê? Se fosse seu pai, se fosse alguém muito próximo, alguém que você ame muito, você jogaria o trem mesmo assim? E as pessoas começaram a mudar de ideia. Não, meu filho não. Eu não vou sacrificar a vida do meu filho, né, para salvar a gente estranha. Já muda de conversa. Então olha como ponto de vista, quando sai o problema, sai de você e passa para o outro, e vice-versa, como são coisas diferentes. O trem era o mesmo. As pessoas que estavam no trem são as mesmas. Mas o ponto de vista, a pessoa que seria sacrificada, se é um estranho, não é meu filho, é filho de outro, não importa, pode passar por cima. Mas se é meu, dói em mim. Então, a mesma coisa fala com os problemas. Tenta se afastar, que você vai ter uma ótica diferente do que você está passando. Pois bem, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Essa é a questão 459 no Livro dos Espíritos. E Kardec, quando pergunta isso, eles respondem a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Muitas vezes são eles que vos dirigem porque você dá espaço para isso. Eu gosto muito de uma proporção que foi trazida por Emmanuel, se eu não me engano, no livro A Caminho da Luz, que ele diz que hoje, quer dizer, na década de 50, né, nem hoje, a proporção seria de 1 encarnado na Terra para 5 desencarnados. Então nós temos um espírito encarnado, 5 desencarnados nos acompanhando. Se nós, inevitavelmente, sempre temos companhias espirituais, quais são as companhias espirituais que nós vamos escolher para estar conosco? Aquelas que nós vamos sintonizar. Então, como é que eu estou dirigindo a minha vida, minhas ações, o meu pensamento? Se você quiser saber quais são as companhias que fazem parte da sua vida, companhias espirituais, observe como você tem vivido. Você vai atrair o seu semelhante. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espíritos que também somos, temos de progredir na ciência do infinito. Daí passarmos pelas provas do mal para chegarmos ao bem. Todo mundo questiona, mas por que Deus não criou a gente já logo perfeito? Não. Os espíritos, inclusive, os espíritos nos esclarecem. Deus, Ele nos cria simples e ignorantes. Agora, através dos nossos méritos, nós vamos alcançar a perfeição algum dia. Nós somos perfectíveis. Por isso, que quando nós vamos examinar a escala espírita, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós estamos praticamente todos aqui na Terra, vivendo num planeta de provas e expiações, como espíritos imperfeitos. Mas espíritos imperfeitos não é negativo. Nós só somos imperfeitos porque ainda não somos perfeitos. Mas estamos caminhando para ser. E aí nós temos que ter cuidado com aquele tempo que estamos jogando fora. Que não estamos otimizando em prol da nossa evolução espiritual. Somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos. Esse é um trecho
que eu tirei do capítulo 5, do Domínios da Mediunidade, através de André Luiz. É um capítulo interessante, que inclusive se passa até uma reunião no centro espírita, em que o mentor espiritual, Clementino, né, que está auxiliando as orientações no mundo espiritual com André Luiz, ele dá um auxílio ao palestrante, e André Luiz fica observando a transmissão, né, de energia, o campo vibratório, inclusive até do palestrante, para que ele seja influenciado de forma benéfica. E aí, depois Clementino explica para André Luiz que isso também pode ocorrer de forma inversa. Da mesma forma que ali o palestrante estava falando, estava recebendo aquela influência benéfica, o que mais ocorre é o contrário. As pessoas não vigiam a sua vibração, os seus pensamentos, entram numa frequência que acabam realmente sendo influenciados pelos espíritos mais perturbados. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, com a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores e inferiores com as quais sintoniza. Kardec já nos chama a atenção, inclusive no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns. Muitos de nós não somos médiuns ostensivos, mas no mínimo temos uma intuição. Aquela coisinha assim, aquela cisma, é mediunidade. A mediunidade é considerada o nosso sexto sentido. Pois bem, meus amigos, e Jesus nos recomendou que o que é que nós podemos fazer para nos melhorarmos, para aproveitarmos essa hora vazia, essa hora que nós estamos jogando fora, esse tempo desperdiçado. Recomendou-nos oração, vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal. Orai e vigiai. O tempo utilizado a serviço do próximo também, a caridade, é bênção que entesouramos em nosso favor próprio para sempre. Também ainda é a orientação tirada lá do livro Domínios da Mediunidade. Mas veja bem, quando Jesus nos recomendou oração e vigilância, eu recomendo muitas vezes, lembra aquele exemplo que eu dei logo no início da palestra? Aquela pessoa que lhe aborda, né, com a língua afiada, e eu disse, faz uma oração em silêncio. Né? Não precisa entrar no assunto dela, não. E antigamente, Chico, inclusive quando ocorria, as pessoas assediavam ele para falar alguma coisa dos outros, algum comentário, ele ficava, foi mesmo, é mesmo, puxa. E hoje, eu vejo que se a gente agir dessa forma, parece que a gente está alimentando. Por isso que eu prefiro sorrir e fazer minha oração. E também nos prontificarmos sempre a estarmos disponíveis para servir o próximo. Como diria a parábola da figueira que secou. A parábola da figueira que secou está presente lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto belíssimo, em que Jesus e os discípulos eles saem de Betânia, e aí no caminho que eles estão passando no deserto, né, que aquela região é muito desértica, Jesus tem fome, olha ao redor, vê uma figueira, vai em direção a ela. Quando ele se aproxima da figueira linda, vistosa, cheia de folhas, numa região quente que não tem nada, árida, procura seus frutos e não acha, não encontra nada. E Jesus fala para ela, ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos se escutam aquilo, prosseguem o rumo, a viagem. No outro dia, quando estão retornando pelo mesmo caminho, eles observam que a figueira estava seca, esturricada até a raiz. E foi Pedro que se dirigiu a Jesus e falou, mestre, veja, olha o que aconteceu com a figueira que ontem tu falaste aquilo. E Jesus falou, se tiverdes fé, se acreditares realmente que aquela montanha pode se jogar no mar, não duvidares, isto acontecerá. E
E o que é que tem a ver a figueira que secou conosco? Muitas vezes, nós, como cristãos, nos apresentamos como a figueira que secou. Nós estamos vistosos para os outros. Fazemos aquela propaganda como se fôssemos cristãos exemplares. Pessoas maravilhosas. Tem muitos que falam assim, eu não fazendo mal já estou contribuindo para a humanidade. Não, está errado. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, inclusive, nos chama a atenção, os Espíritos também nos esclarecem que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Né? E nós lembramos, inclusive, até do Paulo, né? O apóstolo. Pois bem, então nós não podemos ficar igual a figueira que secou. Que quando alguém se aproxima de nós e procura os nossos frutos, o que é que nós fizemos de bom pelo nosso próximo e não encontra nada. Nada. Por quê? Porque sempre, inclusive naqueles momentos de hora vazia, está se ocupando com futilidades, com coisas que não vão edificar a tua evolução espiritual. E o que fazer também? O que as mais das vezes falta é o que? A verdadeira fé. A fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. A fé que transporta as montanhas. Eu adoro falar da fé. Porque também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos são chamados, poucos escolhidos. Nós, quando lemos aquele capítulo, nós vimos que constantemente nós somos convidados para trabalhar na seara do Pai, para sermos servidores de Jesus. O chamado é constante e parece que estamos surdos ou não queremos ouvir. Pois bem, quando Paulo que era um doutor da lei, era Saulo de Tarso, perseguia os cristãos porque só acreditava na lei antiga, na lei mosaica, no Torá. Não acreditava que Jesus fosse o Messias, o enviado. E quando os cristãos, os seguidores de Jesus, começaram a ser perseguidos, Saulo de Tarso foi o mais cruel. E, no entanto, quando ele estava ainda em perseguição de cristãos na estrada de Damasco, Jesus lhe aparece. E Saulo tomba do cavalo com aquela luz tão forte que lhe cega os olhos. E ele ouve a mensagem de Jesus nesse momento. Jesus convida Saulo para trabalhar na sua seara. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a transformação desse homem é radical. Uma pessoa que era riquíssima, tinha títulos na sociedade em que vivia. Em nenhum momento, Saulo virou para Jesus: ah, Senhor, mas olha, como é que eu vou ficar depois com o pessoal? Vão achar o que de mim? Eu vou deixar todas as minhas riquezas, tudo que aprendi, vou negar tudo para lhe abraçar? Que coisa complicada. E Maria, coitada, a mãe de Jesus, Maria, jovem, pobre, prometida em casamento, numa época que, inclusive, a mulher que aparecesse grávida e não estivesse casada cometeu adultério, era a lei mosaica, na época. Aparece o anjo Gabriel e fala: serás a mãe do enviado de Deus, o Filho de Deus. E ela diz: faça-se em mim a tua serva, a serva do Senhor. Maria não falando: ah, meu Deus, como é que eu vou criar essa criança? Eu sou pobre. Ai, meu Deus, mas ainda nem casei, vão pensar o que de mim? Não, ela se entrega. Esses são exemplos de fé, meu irmão, porque fé é entregar-se. Quando nós apenas nos envolvemos, não é fé, é crença. É por isso que nós entramos numa religião, numa seita, e aí depois, não gostei, vai para outra. Por quê? Porque antes eu acreditava nisso, mas agora eu acredito naquilo. Bem, em
Então você somente se envolveu, você não se entregou. Quando nós nos entregamos, nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos. Eu gosto muito do exemplo que Haroldo Dias Dutra, um juiz de direito, na verdade Haroldo Dutra Dias, eu sempre invento o nome dele, que ele dá em suas palestras para explicar a diferença de crença e fé. Ele fala, no café da manhã, com ovos e bacon, a galinha está envolvida, os ovos estão comprometidos. A galinha vai lá, larga o ovo e vai embora. Ela se envolveu, somente assim superficialmente. Mas os ovos não. Os ovos não querem saber se eles vão ser cozidos, estrelados, se vão jogar fora. Eles estão lá, disponíveis, eles se entregam. É um exemplo meio estranho, mas é bem didático. Pois bem, fixe a atenção em tudo, que seja útil e nobre, bom e belo. E não se desvie. Tenha fé. Pense no irmão enfermo que reclama socorro espiritual e auxilie com suas vibrações de carinho, se as suas circunstâncias não favorecerem a visita pessoal. Quantas vezes nós sabemos que a pessoa está enferma, né? Se não for alguém muito próximo nosso, é próximo de outra pessoa conhecida, e nós, por não termos contato com aquela pessoa, ou por falta de intimidade, ou se nós temos, às vezes, são locais em que ficamos impossibilitados de ter acesso, né? Muitas vezes isso ocorre até com a UTI, só poucos parentes que têm acesso. Vibre, ore, mesmo de longe, no momento que estiver quieto, né? Em qualquer lugar, a oração, nós podemos fazer oração em qualquer lugar, não precisa antes de dormir, ou ao acordar, não, qualquer momento. Né? Nós criamos o hábito, eu sempre digo que as pessoas têm hábito ou de orar quando acordam, ou quando vão dormir, ou os dois, mas estamos em estado de oração constantemente. O planeta, gente, nunca precisou tanto das nossas vibrações como agora, nessa época de transição. Nós vimos aí direto conflitos acontecendo na Europa, na Palestina ainda, até hoje os conflitos. Todos os dias nós ligamos a televisão, inclusive hoje até sexta-feira 13, a pessoa chega em casa, liga a televisão, só tem aqueles filmes de terror, né? Hora vazia, né? Então, vem alguém e fica falando aquelas coisas, e você fica apavorado, o mundo vai acabar. Não é assim. Vibre, ore. Nem à toa que Edivaldo Franco, ele passeia aí pelo mundo inteiro com o movimento A Paz é Você e a Paz. Porque o planeta precisa dessa vibração positiva, precisa de luz. Depois de amanhã vamos ter um movimento no Brasil inteiro. Nós sabemos que a corrupção sempre assolou o nosso país. Tantas pessoas revoltadas aí com o governo. E quando se dirigem para mim e começam a falar, eu não propago a minha revolta. Eu simplesmente falo, você já orou pelos políticos em Brasília? E eu vou orar por político em Brasília? Sim, vai orar. Jesus nos ensinou, ame seus inimigos. Será que nós vamos ser hipócritas sempre? É fácil criticar, mas só temos duas opções. Ou você ora, você manda vibrações positivas para ver se aquela pessoa acorda e ela age de uma forma melhor, mais ética, pensa no seu próximo também, enquanto você está mandando vibrações de luz, ou se candidate. Só tem duas opções. E não ficar fomentando somente a revolta. Eu vejo pessoas que às vezes vêm falar comigo dessa situação quase chorando. E eu falo, ore. Todos nós precisamos de oração. Nesse momento de transição, inclusive, que nós sabemos que estão reencarnando na Terra espíritos que estão tendo sua última chance para se resgatar, boa coisa a gente não vai ver por aí. Então vamos ter fé. Cadê a fé? A fé não é da boca para fora. A fé tem que ser raciocinada e praticada.
Busque a companhia do bom livre e tente fixar-lhes as lições. Se tiver em casa aqueles post-its, destaque algumas frases positivas que lhe toquem o coração. Coloque em locais estratégicos, né? Geralmente porta de geladeira, porque a gente sempre abre, espelho do banheiro. Onde você for, sempre tem ali um bilhetinho para se lembrar de pôr em prática o que você está achando bonito. Porque a gente pega um bom livro, a gente lê e fica, nossa, cada coisa linda. Viva isso, viva em si. Não somente fique nas palavras. Uma ação vale muito mais do que qualquer palavra. Eu costumo fazer uma visita a um orfanato de crianças que nem interagem muito comigo porque elas têm problemas mentais. E eu ficava, antes de ter essa experiência, eu ficava, eu vou levar o que para as crianças? Estou acostumada a ir ao orfanato, não é normal, criança gosta de brinquedo, criança gosta de doce. Essas crianças, elas não comem, elas recebem a alimentação peridural, que é, né, pelo abdômen. Então, eu ficava assim, o que eu vou fazer com essas crianças? A gente vai lá, dá o passe, passa energia. Mas é incrível, às vezes eu estou dando um passe, a criança sorri para mim, aquilo ali para mim fala muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer piada, qualquer brincadeira, qualquer gracinha. Aquilo preenche a gente. E é tão bom quando você se dedica àqueles que não têm ninguém. Os órfãos, os idosos que muitas vezes são abandonados nos asilos. E quando nós temos a chance de fazer algo por essas pessoas, estarmos presentes em algum momento, o mais importante é tê-los como uma parte de nós. Porque muitas vezes nós nos transformamos em uma família para aquelas pessoas que não tem mais ninguém. Então faça com que eles também façam parte de sua vida. Entre num projeto desse, mas não se envolva, se comprometa. Faça com que isso faça parte de sua vida. E aproveite o ensejo para uma conversa edificante ou esclarecedora, como eu falei. Aqueles que vêm com maledicências, se acalme, sorri. Se puder mudar o tom da palavra, faça isso. Se não tiver oportunidade, se afaste, não se contagie, não se contamine. Joana de Ângeles, eu gosto muito de um conceito que ela dá, que ela diz que você tem direito de escolher suas companhias. Então, se poupe também. Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para vocês terem ideia do que eu vou falar agora, é o seguinte. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele está mais relacionado com a mensagem evangélica. Olhos de ver o que Jesus fazia, as ações dele, e de ouvir as palavras dele, entender as parábolas dele. Mas aqui, dentro desse contexto, eu costumo dizer, tenha olhos de ver, preste atenção no que você vê. Como eu disse hoje, sexta-feira 13, né? A pessoa chega em casa, liga a televisão, vai assistir filme de terror. E fica vendo aquelas imagens de sangue, de monstro. Tem pessoas, inclusive, muito amigas minhas chegadas que falam, eu acho até engraçado. Eu acho enriquecedor aqueles detalhes técnicos, tá, tudo bem, acho engraçado. Mas 2 dias depois tem pesadelo e vem me perguntar, vem cá, eu acho que eu estou sonhando com desencarnado. Eu digo, não tá. Porque quando a gente trabalha em mediúnica, a gente não tem contato com essas imagens horrorosas. Entendeu? Porque a gente entende o sofrimento do nosso irmão. Não é banalizado como a mídia faz. Então tenha cuidado com o que você vê. Né? Com os excessos que nós temos de sensualidade em alguns programas. E a gente se contamina com tudo isso, fica na nossa psicosfera. E lembre-se que tem muitos espíritos desencarnados que querem aproveitar suas emoções. Então eles ficam ali dentro da sua sintonia, aproveitando suas sensações. Isso é uma troca, é uma simbiose. É como a gente olhasse um muro e a gente visse aquela planta era, né, que ela fica grudadinha. É
assim que os espíritos ficam na gente para ter essas sensações. Então, toma muito cuidado com o que você vê, porque o inconsciente ele guarda essas imagens. E também tome muito cuidado com o que você ouve. Qual a qualidade do que você está escutando? Pessoas que jogam conversa fora com você, como eu já disse. Música muito barulhenta ou vulgar, de baixo calão. Ritmos mais primitivos, entendeu? De acabar com esse agogôs, mas não vou dizer assim, porque nós estamos num estado que é propício a isso. Entretanto, você vê músicas aí de afoxé com letras poéticas, belíssimas, mas você pega umas coisas que eu vejo assim, meu Deus, como é que para escutar? Tudo nosso, nada deles. Isso é o cúmulo do egoísmo. A gente trabalhando para combater o egoísmo, para combater o orgulho, as nossas mazelas internas, e aí fica escutando essas coisas. E tudo tem o seu momento. Se for uma festa, até vai falar. Mas a pessoa liga o rádio em casa para fazer um trabalho doméstico, fica ouvindo aquilo o dia inteiro. Ouça algo edificante. Olha só, para vocês terem ideia, eu trouxe aqui a pesquisa de um cientista, Masaru Emoto. Ele, inclusive, ele desencarnou ano passado. Esse cientista ele fez um trabalho perfeito, belíssimo. Quem tiver a oportunidade depois olhar no YouTube, tem a pesquisa um pouco mais completa. Mas eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Ele pegava a molécula de água, batia uma foto da sua composição normal, dessa molécula de água, e depois submetia ela a um som, a uma música. A molécula, ela se rearrumava com a vibração padrão vibratório da música, ela tinha uma determinada arrumação, ele congelava, ia lá e fotografava com a lente microscópica dele, ó, uma máquina pulsante. E aí o que é que acontece? Quando a molécula de água foi exposta à área, corda em sol de Fá, ou seja, uma música clássica, olha o que aconteceu. A molécula ela ficou assim, parecendo um cristal, um diamante, todo bem trabalhado. E ali, uma música, um rock pesado, um heavy metal, parece uma água suja. É a mesma molécula de água. Agora, a água respondendo a padrões vibratórios diferentes de acordes de sons. Gente, isso é muito importante, é sério. Porque nós, como seres humanos, nós somos 70 a 75% de água. Nós somos praticamente seres aquáticos. Então você fica ali o dia inteiro ouvindo aquele rock and roll e achando que aquilo é divertido, mas ele está modificando toda a sua estrutura molecular, porque nós somos água. Somos compostos de água. 75% do corpo humano é água. E aí, olha a responsabilidade, o comprometimento com aquilo que você está escutando. Isso é o que nós fazemos na hora vazia, né? Bota aquele sonzinho achando que vai relaxar e às vezes está ouvindo coisas que vão nos prejudicar. Trabalhe para o bem. A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. O interessante é que nós vamos criar esse padrão de motivação para trabalharmos desde agora e lembrarmos que nunca mais vamos parar, porque quanto mais evoluímos em espírito, mais trabalharemos. Porque quando a gente vai ver na escala espírita que nós temos os espíritos imperfeitos, depois nós temos os espíritos bons, depois temos os perfeitos, e como diz São Luís, acima dos perfeitos, lá no topo da pirâmide, nós temos os Cristos. A pensar que Jesus é um Cristo, e a Terra tem 4,65 bilhões de anos, Jesus, o nosso governador do orbe terrestre, veio organizar a vida da Terra, já era um Cristo, há 4,65 bilhões de anos atrás.
e não parou de trabalhar até hoje. Por que nós não estamos trabalhando na seara de Jesus? Isso é muito sério. Lembremos-nos de que, mesmo muito ocupados materialmente, poderíamos estar sendo ociosos espiritualmente. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego. Outros têm emprego e não trabalham. Isso é muito verdadeiro. Seja seletivo. Quando aquele nosso amigo agoniado vier contar alguma coisa, alguma maledicência, alguma fofoca, passe pelo crivo das 3 peneiras de Sócrates. Sócrates, um jovem o abordou, dizendo: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa, você precisa saber. Sócrates virou assim: já passou pelos 3 crivos? Aí ele: que 3 crivos? Da verdade, aquilo que você tem para me contar tem embasamento? É verdadeiro? Aí ele para e pensa: bem, é o que me contaram. Então não tem como embasar com verdade. Vamos na outra. Aquilo que você tem para me contar é bom para alguém? Principalmente sobre quem você está falando? Ah, não, Sócrates, pelo contrário, é até ruim. Vai denegrir a imagem dele. Então vamos ver. A última peneira é a peneira da utilidade ou necessidade. Isso que você vai me contar é necessário? É útil? Vai ser útil para alguma coisa na minha vida ou na vida de alguém? Pior que não. Então, não me fale nada. Se isso não vai me edificar, não precisa me dizer nada. E nós temos que nos policiar, realmente fazer essas perguntas. Né? E por fim, Deus abençoe todos vocês. Muita paz.